23 horas e um minutinho desse domingo que foi um domingo lindo, né? De sol gostoso para a gente passear, para quem pôde sair, passear, curtir, ou simplesmente, né, sair, fazer um churrasquinho com os amigos. Só o fato da gente estar pegando um solzinho, podendo passear. Eu soube que lá na Hermann August Lepper, na frente da Câmara, estava um agito danado. Muita gente praticando esporte, a Bia deu uma voltinha por lá. Isso é muito gostoso. Uma cidade com sol é outra história, né? Tomara que a semana continue assim. Mas chova ou faça sol, a nossa pergunta continua aqui para as nossas entrevistadas, a Marilis Laurenti e Tânia Eberhard. O que as frustrou na atual administração? Porém, antes, a Camila tem um recadinho aí para os nossos telespectadores, Camila? Tenho sim. Gente, assim, adoraria falar com vocês todos, mas não liguem, mandem torpedos, tá? SMS, porque a gente está ao vivo e não dá para falar com vocês. Mandem os torpedos, todas as perguntas que vocês quiserem, 8824 8311. E eu tenho aqui já do Jailson, um abraço para a Tânia e um parabéns para você, Marilis, por ter tido tanta coragem pela pré-candidatura. Bom, Tânia, eu te interrompi justamente no momento em que você ia dizer o que é que te frustrou na administração Camila. Olha, vários fatores. A demora que o governo teve para entender o que vinha a ser a máquina pública. Não é normal? Demorou. Em se tratando de um grupo que ainda não havia experimentado mas poder executivo? Mas algumas pessoas já estavam dentro do serviço público. Eu acho que faltou um pouco de confiança por parte da direção do governo, da cúpula de governo, a alguns servidores de carreira, a algumas pessoas que foram nomeadas para os cargos comissionados. Se fez pouco caso de algumas pessoas que mantêm a história, porque ninguém consegue administrar uma prefeitura do porte de Joinville com o número de servidores que nós temos sozinhos. Nós precisamos confiar numa equipe de trabalho. E me parece que houve pouca confiança. Aí também, quando há pouca confiança, há um espírito de que eu sei mais do que os outros, e não sabia, uma certa arrogância, assim. E muito... sempre culpando os outros, quando a bem da verdade nos parecia em determinados momentos que, embora houvesse um projeto, um plano de governo, mas que esse projeto e esse plano de governo não estava devidamente discutido com aqueles pares para que aquilo pudesse ser colocado imediatamente em prática. Então as coisas começaram a demorar muito. A falta de diálogo também foi uma coisa que me frustrou um pouco. Com quem? Com os pares, com as pessoas que faziam parte da cúpula de governo, com a comunidade. O governo tentou, na medida em que os problemas começaram a aparecer, ao invés de o governo enfrentar a população e ir dialogar, buscar ideias, que a população sempre tem a resposta, se esquivaram, se ausentaram, se encolheram, não é? E isso trouxe prejuízos à nossa cidade. Foi um governo que demorou muito para deslanchar. Você concorda, Marisa? Afinal de contas, você está lá ainda. Você olhando de dentro para fora. É a mesma leitura que você faz? Algumas coisas nesse sentido têm bastante cabimento. Eu acho que frustrou muito a gente. Uma administração pública, eu compreendo que tenha que ter transversalidade, ela tem que conversar entre si. E ela, de fato, ela só tem sucesso se ela for pautada num programa e na confiança das pessoas, do seu quadro de pessoal, para a implementação desse programa. Nós, do PDT, fizemos uma parceria, nós apoiamos o PT no segundo turno, inclusive eu fui uma das pessoas que mais insisti nisso. O Charles, da Fundação Cultural, e eu,
E não me arrependo, bem dito, eu não tinha nenhuma outra alternativa melhor para fazer, mas a gente se frustrou muito em poder participar pouco, né? Em ser subestimado. A nossa vida, a gente dedicou a nossa vida para isso, não fomos consultados, na maioria das pessoas, das vezes, era natural que tivéssemos superiores de mais confiança do prefeito Carlito, mas não era natural que não se aproveitasse o que a gente podia dar. Essa foi uma coisa. A outra que foi muito triste para mim foi a forma como a administração Carlito tratou o funcionalismo público municipal. Isso, para mim, é o imperdoável dele. Em que aspecto, objetivamente? Ele não foi diferente. Você está falando da greve? Ele não conversou com quem elegeu ele. Eu tenho a mais absoluta convicção de que o funcionário público municipal elegeu o Carlito. Ele fez a diferença. E eu pedi muito a ele, por favor, você não precisa dar nada para eles. Convença-os que você não pode dar. Eu acho que o gestor público, ele tem essa obrigação. Eu me lembro do seu Freita e ainda dei esse exemplo. Ele levou os servidores à garagem da prefeitura e explicou a eles que não podia dar, né? E eles aceitaram. Evidentemente que o prefeito Carlito, como é um homem que entende a importância de sindicato, não poderia fazer isso, mas poderia ir junto com o sindicato e explicar. Entende? Você acha que foi omissão? Houve omissão? Não, eu acho que ele delegou para outras pessoas. Eu acho que ele teve uma tomada de decisão infeliz. A gente não acerta tudo. Errou. Né? Eu queria tanto que a vereadora Zilnete contasse o que ela pensa sobre isso, mas enquanto ela já está aqui no estúdio, está colocando o microfone, eu quero saber, tem pergunta aí, Camila? Tem. Primeiro tem um abraço para a nossa recém-chegada Zilnete, do Bruno, e parabeniza também a todas as mulheres do programa, porque chamou a gente de corajosas. Então tá bom. E depois eu tenho uma pergunta aqui para a Tânia. Durante a sua gestão no Hospital São José, o que só você viu que ninguém mais viu? Apimentou legal. Não vai poder falar. Não vai poder falar. Não posso falar? Não, pode falar. Tomara que fale, né? Eu não sei, eu acho que o São José é uma coisa muito interessante aqui no hospital, né? Eu digo assim, você entra no Hospital São José e você tem um amor à primeira vista. Eu jamais pude imaginar na minha vida que um dia eu pudesse ser diretora do maior hospital do estado de Santa Catarina, o Hospital São José. Qual foi o que eu fiz de diferente? Nada, eu não era um profissional, eu não era um técnico da área da saúde, mas eu tentei olhar o hospital com o coração. Olhar com o coração aquelas pessoas que ficavam naqueles corredores lá, super lotados, muita gente para entrar no hospital, muito pouco recurso, não é? E aí, e também não só com o coração, olhar com o coração dos pacientes, mas particularmente daqueles servidores que trabalham naquele hospital, que são fantásticos, porque trabalham com todas as dificuldades possíveis, não é? Trabalham com a dor, com a fatalidade, com a perda. E esse tipo de gente precisa sempre estar muito bem motivado e feliz para poder se doar a essas pessoas. Então, quando a Tuzi lá no começo perguntou o que nós três temos em comum, além da coragem, que eu ainda disse há pouco, é olhar. É olhar de mãe. A sensibilidade. Quem olha, Cristina. Quem olha, Cristina, com o olhar de mãe, enxerga o pequeno. Porque os grandes homens enxergam só as coisas grandes da política. E quem disse que uma grande ponte é a melhor obra? Será que aquele servidor que trabalha lá dentro do hospital,
que também tem o direito de ser carente, de estar infeliz, de ter problemas na vida, não precisa de um abraço, de um aperto de mão. É por isso que a Cristina foi reeleita lá na Argentina, né? E eu vou apresentar para vocês agora a nossa terceira convidada, que finalmente chegou, espero que esteja tudo bem, vereadora. Ela é Zilnete Nunes Sulim. Ela nasceu em Criciúma, cresceu envolvida com escolas, igrejas, crianças e as mais diversas e diferenciadas comunidades e etnias. É professora formada, já lecionou em diversos colégios de Joinville. É professora de música e violonista. Participa há 36 anos do grupo vocal e instrumental Dedos de Davi, como cantora solista, na companhia de sua mãe Zenaide, um beijo, dona Zenaide, dos seus irmãos Claudinei, boa noite, Claudinei, e Kennedy Nunes, que é deputado estadual aqui pela nossa região. Ela é casada, é mãe de uma menina, foi diretora e fundadora do Centro Educacional Restaurador Cantinho do Céu, em São Paulo, e foi eleita em 2008 com 2.514 votos pelo PP, porém, hoje ela está no PSD. Boa noite, vereadora. Boa noite, Tuzi. É um prazer muito grande poder estar aqui. E ver essas mulheres corajosas realmente é batom com 500. Super poderosas. Vereadora, nós estávamos justamente falando de um momento da administração Carlito em que a senhora foi ao palanque e deu literalmente uma bronca no prefeito por não ter comparecido àquela sessão de negociação em que a Câmara estaria interferindo para ajudar na negociação, e a senhora deu uma broncona também no Eduardo Dal Bosco, que estava lá naquele momento, e disse a ele: resolva. Resolva, senhor Eduardo. Eu quero saber, a senhora gostou do que foi resolvido? Tuzi, naquele exato momento, o que a gente estava vendo realmente, eu creio que a vereadora que está aqui na honra, nossa querida Tânia e todas as demais que estão aqui, mas principalmente ela, que acabou de dizer que nós, as 3 meninas, e até foi um costume meu que dizia os meninos e as meninas, e ficou. Mas hoje somos 3 meninas, eu, vereadora Tânia e Dalila, com um olhar realmente muito mais profundo, talvez, do que os meninos. Naquele então eu vi o quê? Saúde, educação, as pessoas reivindicando a melhoria. E ficava naquele jogo de vai para é fulano, é Beltrano, é Carlito, é fulano, até que o momento em que eu cheguei e disse: peraí, quem é que resolve? Aí, nesse exato momento, eu vi também da vereadora Tânia a preocupação de ir à tribuna e falar o que muitos dos meninos não queriam se falar. Certa preocupação de pensar o que a população vai pensar, o que os outros vão pensar, mas nós mulheres não. A gente quer ação, a gente quer atitude, a gente quer solução. E então, com aquele espírito de mãe realmente, foi onde tanto a vereadora Tânia quanto eu subimos à tribuna e perguntamos. Aí foi onde eu perguntei ao executivo: o executivo resolve? Ah, não é você que resolve? Então, Dal Bosco, por favor, resolva. O que nós queríamos era a solução. Cada momento que a gente chegava, está aqui a Tânia que não me deixa mentir, ou seja, era uma realidade naquele exato momento. Eu não podia passar pela prefeitura e ver aquelas pessoas ali em frente à prefeitura, com aquelas cabaninhas, com aquelas, tomando chimarrão, passando noites. Eu fui lá na noite com eles, eu fui, noites frias, estavam lá os enfermeiros, estavam lá os professores, cada um reivindicando melhorias, e nada se resolvia, e nada se fazia. Eu estive com o executivo na sala dele, juntamente comigo esteve Dalila e a nossa comissão, para tentar negociar. E eu me lembro bem quando eu disse para ele: o senhor não se incomoda com essas cabanas que estão aí na frente, essas barracas que estão aí à frente da prefeitura? Qualquer um que passa por aqui, um turista que passa por aqui. Qual é a situação da cidade? Aquilo estava angustiante. Então foi onde, quando eu vi que não tinha solução, eu fui para a tribuna e disse: se não é Carlito que resolve, Dal Bosco, então resolva. Ou seja, nós queríamos solução. Com o que o povo estava aclamando. Eles queriam uma solução.
E não se tinha. E passava de comissão para comissão e tal, até que foi a plateia, depois deu a greve. Aí já todos os dias, né, Tânia? Nós íamos para a Câmara, um olhava a outra e dizia, será que hoje resolvemos? Será que hoje chegaremos a uma solução? Será que hoje nós temos uma solução? E vocês gostaram da solução que foi dada? Olha, parcialmente, nem tudo foi resolvido, né, Tânia? Teve coisas que realmente a gente olhou e, em certo momento, eu até disse às professoras, aos enfermeiros, enfim, aqueles que estavam reivindicando toda aquela equipe, disse, olha, mais vale um pássaro na mão que 5 voando. Então, vamos ver agora o que a gente pode realmente, ambos os lados, ceder para haver um consenso, um resultado. E se não for o melhor, vamos continuar lutando. Eu sempre digo a elas, nós não podemos parar. No momento em que eu estive, Tuzi, eu estava, quando você citou das crianças, que eu tinha a Associação Filantrópica, o Centro Educacional Restaurador Cantinho do Céu, eu tive um momento assim que eu disse, não tem mais jeito, o que eu faço agora? Eu estava assim, sem saída. Aí veio a frase bem clara, parar não posso, prosseguir é meu desejo, vencer é meu alvo, lutar é meu dever, Deus fará o melhor. Eu fui ao espelho e disse para mim, Zilnete, parar não posso, prosseguir é meu desejo, vencer é meu alvo, lutar é meu dever, Deus fará o melhor. E aí parece que veio uma força que para mim, lógico que deve ser realmente do céu que veio para mim, e eu continuei na batalha. E ali foi onde eu disse a alguma das professoras, nós não podemos parar, nós temos que lutar até chegar. Se daquele consenso Dal Bosco e Carlito não poderia fazer 100%, mas foi o que eu disse a eles, vamos ambos os lados cedendo para chegar a um consenso, e se não for o melhor resultado agora, vamos continuar lutando. Mas eu tenho uma preocupação, se você me permite. Porque naquela ocasião, naquela oportunidade, no começo do ano, vereadora Zilnete, com aquela greve, aquele terror, aquela pressão toda, aquela falta de diálogo que nós tínhamos, nada podia. Nada podia, não tinha dinheiro, teto, nada podia. Tinha solução. De repente, agora, nós passamos a receber vários projetos individualmente para categorias fatiadas, que agora dando aumento. De servidor. Que agora pode. Demos para todos. O que será que aconteceu? Demos para todos. Mas eu que fui servidora pública durante 33 anos, e nas duas condições, ou como servidora de carreira, ou na função de gestão, não posso dizer que em alguns momentos destas gestões não tenha sido feito aumentos para determinadas categorias de acordo com algumas necessidades. Mas eu nunca vi, num mesmo ano, em que até poucos meses atrás nada podia, e de repente eu piso algumas categorias. A senhora lembra quais categorias são essas? E com cuidado, assim, por exemplo, você pega uma determinada categoria, mas fatia ela, não pega ela por inteiro. Entendi. E aí você dá aumento. E aí eu tenha uma preocupação, embora eu tenha aprovado, porque eu jamais vou deixar de aprovar um aumento para um servidor público. Mas aprovei com uma preocupação, porque como eu, gestor, mantenho a minha equipe com o astral elevado, se eu dou para um e não dou para o outro, que trabalha às vezes dentro de uma mesma unidade, isto é preocupante para quem vai fazer gestão. Porque fazer gestão pública é uma coisa muito difícil, principalmente numa cidade que nós temos 12 mil servidores. Agora, você imagina você trabalhar numa unidade de saúde ou num hospital São José, por exemplo, onde um ganha e o outro que trabalha do lado não ganha. E você tem que ter uma justificativa muito forte. É o mercado? É o mercado. Explica. É o mercado. Então, você então... Mas, será que foi só isso? Aguardemos. Talvez tenhamos mais problemas. E esta semana, não é, vereadora, está bem lembrada comigo, que realmente foi algumas categorias foram contempladas e outras nós fomos à tribuna, alguns vereadores também foram. E como é que fica a categoria, alguns da categoria, por que ficaram de fora? Então, essas coisas não, sabe, não tem. A gente fica com interrogação. Não encaixadas. Não encaixadas. Bom,
Enquanto as coisas não se encaixam ali, a gente vai tentando encaixar aqui, porque tem um caminhão de perguntas para fazer. Eu espero que a gente consiga encaixar tudo no jeito, no tempo, até meia-noite, quando a gente tem o batom com a pimenta rolando. Elas falam sério, elas brigam, mas elas também riem, se divertem. Mulher é uma delícia, né? A gente já volta. É uma